Agora sim, tá gravando. Coloquem os nomes de vocês tudo em letras maiúsculas para os novos que estão na sala aí. Tá? Ontem eu não expliquei isso, então coloquem os nomes tudo em letras maiúsculas, porque daí eu consigo ver os nomes de vocês nos logs, tá, pessoal? Coloquem tudo em letras maiúsculas o nome. Luiz, coloquem o nome tudo em letras maiúsculas. Isso mesmo. Tá? Pessoal, quero fazer um combinado com vocês. Tá? Quero ver se vocês concordam ou não. Se não concordarem, volta tudo e a gente faz como tem que ser. Vocês estão acabando a aula sempre um pouquinho depois ali assim do outro professor, tá? O que vocês acham? Combinado meu com vocês. Vocês têm aula às 9? Não, tá. O que vocês acham da nossa aula iniciar às 8h10? Facilita para vocês? Sim, ok, pode ser, beleza? Então tá. Então a gente vai das 8h10 às 9h10, tá? Vou tentar facilitar para vocês o máximo, tá? Porque eu recebi o comunicado do João dizendo para as nossas aulas iniciarem às 8, certo? Então, dessa forma, iniciamos às 8h10, beleza? Assim dá um tempinho para vocês acabarem a outra aula e chegarem na nossa aqui assim. Quem me perguntou antes, vocês têm que se comunicar. Gente, isso aqui é orientação da direção, etc. Tá? A aula é de 1 hora, então não tem o que fazer, tá? Eu vou iniciar às 8h10 para não prejudicar vocês. Tá? Na minha ideia não é prejudicar, é facilitar para vocês. Tá? Às 20 eu sei que complica o negócio, então a gente vai iniciar às 20h10. Fechou? Então, a partir de amanhã, 20h10, nesse mesmo canal aqui comigo, tá ok? Show de bola. Vamos aos recados. Pessoal, olha só. Primeiro recado da noite. Hashtag, Carla, hashtag, coloquem aí, problemas saga. E coloquem tudo em letras maiúsculas, hashtag problemas saga, tudo em letra maiúscula, e coloquem do lado qual é o problema, tá? Para quem está com problemas no Saga. Fechou? Coloquem hashtag problema Saga e qual o problema que tem no Saga, tá? Isso, Carla, exatamente que nem a Carla colocou aí, gente. Então, quem está com problemas, coloca aí assim, tá? Quem não está enxergando a matéria no Saga, coloca que nem a Carla colocou, tá? Isso me facilita para mim mostrar para a secretaria, direção, etc., quem está com problema, quem não está. Tá ok? Quanto ao Educa, não tenho acesso à turma de vocês no Educa ainda. Tá? Então, no Educa, para mim, tá indiferente. Eu vou mexer no Educa mesmo, só lá no final, então, por enquanto, tá de boa. Hashtag tá dando zerado, minhas avaliações somativas. Tá, então, Cláudio, coloca hashtag problema saga, notas dando zerado, tá? Porque eu mando selecionar, só fazer um filtro só pelo hashtag, tá? Então, assim, se eu tiver que ficar olhando tudo, fica complicado, tá? Então, coloca ali para mim, hashtag problema saga, tá? E do lado coloca notas aparecendo zerado, tá? Alguma coisa assim, tá ok? Então, primeiro aviso era esse do hashtag nosso aí assim. Quem já me conhece sabe que eu uso esse hashtag aí para mim localizar os problemas de vocês, tá? Segunda coisa. Fernanda, por favor, feche o microfone. A não ser que queira falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Não? Beleza, então tá. Tá, pessoal? Sempre tem... Tranquilo, de boa, tá? Sempre entrem com o microfone zerado, fechado, para não ter problema, ok? Isso. Terceiro, pessoal, hoje conseguiram arrumar o meu Saga, tá? O meu, tá?
que eu estava vendo 2 disciplinas de internet no Saga. Eu já tinha ajustado uma perfeitinha, bonitinha, estava do jeito que eu queria. E daí eles descobriram que aquela lá não valia, tinha que ser uma outra que tinham colocado. Essa outra tinha a carga horária de 15 horas. Olha, ia ser maravilhoso, 15 horas com vocês, né? Vocês que não iam me aturar tanto, mas ia ser maravilhoso. Mas depois arrumaram, não é mais 15, voltou a ser 10 horas, etc. Então, 10 horas a nossa carga horária, agora sim eu estou com a disciplina do Saga correta lá, tá? Então eu estou conseguindo, ajustei hoje o material, tá? Então tem lá as 9 aulas de exercícios, já estão disponíveis lá, tá? Inclusive tem uma das aulas que vocês vão ver 2 materiais, um deles é o Marco Civil da Internet. Quem não está acostumado a ler leis é um pouco chato, mas vale a pena, tá? Sim, infelizmente só 10 horas, tá, gente? 10 horas que vão passar voando, mas é isso aí. Por enquanto é o que temos, certo? E na outra semana, quem estiver depois, né, da disciplina de internet, quem estiver ainda comigo vai ter inglês técnico, tá? Barbada de boa, imagina eu dando inglês técnico, vocês já viram a prova que vai ser, né? Carla, tu acha que a prova de Cláudia é complicado? Não tinham outra opção. João, depende do ponto de vista. Certo, pessoal? Recadinhos dados, então, tá? Hashtag problemas, Saga, tudo junto, tudo maiúsculo, e do lado o problema de vocês, tá? Como tem o nome aí, eu consigo identificar quem está com problema. Cláudia Facinho comparada a inglês técnico. Agora, tu já viu, já está imaginando como é que vai ser a disciplina comigo, né, Carlinha? Priscila, eu consegui entrar no Saga. Que bom, Priscila. Essa é a ideia. Tá, pessoal? Então, os exercícios já estão liberados. Aquele pontinho extra que eu falei está valendo. Se entrarem em infográfico, conteúdo do livro, dicas do professor e saiba mais de todos os exercícios, plim, pontinho extra. Tá bom? Tem que clicar lá, ô Ranieri. Tem que clicar lá nesses 4 itens. Tá? Não é entrar na UA. Entrar na UA, vocês vão entrar normal para fazer o exercício. Mas vocês vão ter que clicar naqueles 4 itens lá. Tá? Então, beleza? Se não... só para vocês terem uma ideia, são 36 cliques que vocês vão dar para entrar em cada um desses itens, 36 cliques. Se lá no final vocês fizeram 35 porque esqueceram alguma em algum momento, não contabilizou o pontinho extra, tá? Se fez 35, é igual. Não contabilizou o pontinho extra. Ganha o pontinho extra quem clicar nos 4, tá? A Carla já está botando pressão, dizendo que eu fiz uma prova de uma questão só. Depende do ponto de vista, Carla. Era uma questão na visível, olha assim, que englobava várias questões, né? Então, depende do ponto de vista. A Carla já está botando medo no pessoal. Pessoal, bom, então, sem mais delongas, vamos abrir a nossa apresentação aqui assim. Como é que é? Não, Alexander, não tinha alternativas. Aí é que tá. Não tinha alternativas. Eles tinham que fazer uma redação de resposta. Simples assim. Tá? Depois eu já volto a ler os comentários de vocês.
Deixa eu preparar minha tela aqui. Agora sim. Pessoal, estão me ouvindo bem? Tá de boa? Sim, para mim também está travando o áudio. Estão com a internet da Oi? Bah, que sacanagem a minha, né? No Firefox, o áudio do Meet está travando, ó. Tá? Quando mudou de navegador, parou. Ó, gente. Problema de navegador aí, ó, tá? Chrome também, ó aí, ó. Vocês já sabem qual é que são os que eu não uso, né? Sorteremos alguma disciplina com C. Ah, tu diz programação. Não sei. Não sei. Eu também não tenho problemas com Brave. Salvo o momento que eles travam, mas eu não tenho problema. Pessoal, seguindo então, hoje nós vamos falar da internet moderna, tá? O que vem a ser a internet moderna? Nós vamos falar sobre, então, aqui são alguns tópicos que eu separei da internet moderna, tá? Que é, inicialmente, ela era restrita para apresentações, já explico isso daí, tá? Possibilidades de downloads e uploads foram sendo abertas, tá? O início do comércio digital no Brasil, falando a nível Brasil, inicia em 1998. Quem lembra, e agora volto que nem ontem, vou tirar o pó aí, ó, preparem a rinite dos velhão aí, ó. Quem lembra do arremate.com, tá? Que surgiu em 1999, tá? E foi até 2005. A internet móvel começa a partir de 2002, aqui no Brasil a gente está falando, tá? Smartphones para valer mesmo, a partir de 2003, tá? Smartphones modernos, depois a gente vai entender qual a diferença, tá? A partir de 2007. Vamos conhecer um pouquinho das conectividades de Edge, 3G, 4G, 4,5G e 5G, tá? E vamos ver um pouquinho sobre mitos da internet 6, 7 e 8G, tá? Certamente vocês já ouviram falar dessa internet 6, 7 e 8G. Tô certo ou tô errado? (5G que causa câncer. Bom, já vamos falar sobre isso. Eu ponho nos tópicos aqui o câncer no meio. A gente já fala sobre isso. Pessoal, então assim, ó, começando então, quanto à internet restrita somente à apresentação, tá? É um mito, sim, do 5G, tá? Mas aí depois a gente fala. A internet era restrita somente à apresentação. Como assim? Eu não podia fazer downloads das coisas, eu não podia fazer upload, tá? Não tinha bancos de dados envolvidos nela, era só para páginas e para mim apresentar as páginas. Tá, aí já estamos viajando demais, Alexander, tá? Então, assim, ó, voltando, a internet era somente para apresentar páginas, tá, pessoal? Então, aquilo que vocês fizeram, alguns de vocês, né, fizeram na disciplina de HTML comigo, era o que era a internet antigamente, tá? Só uma página estática ali assim, para apresentar um conteúdo. Não tinha bancos de dados incrementado nela, não tinha possibilidade de download de conteúdo, tá? Não tinha nem a possibilidade de upload, tá? Era uma coisa só para apresentar. E era isso e acabou, tá? Posteriormente, vem vindo, então, era um grande jornal, mais ou menos por aí, um jornal, uma enquete de loja, era isso que era a internet, Luiz, tá? Tu podia pegar, criar um site da tua empresa, mas era para apresentar o teu produto, somente isso, não para vender ele,
Nem se pensava numa coisa assim, tá? Posteriormente veio a possibilidade de downloads e uploads de conteúdo. Então agora eu começo a ter muita interatividade, principalmente com o meio acadêmico, tá? E aí a gente não está falando de colégios, estamos falando de universidades, tá? Os colégios ainda não estão tão vinculados à internet nessa época que assim, e aqui a gente está falando na época de 95, 96, tá? 97, inclusive, tá? Os colégios não estão tão envolvidos, tá? Há uma possibilidade dessa troca de uploads, downloads, mais para o meio acadêmico, porque tu colocava o material ali, o aluno podia baixar aquele material e imprimir ele. Não, a gente não lia o material digital, a gente baixava para imprimir, tá? Não sei se alguém aqui é dessa época, tá? 96, 97, era fato, tu baixava o material para pegar e ir numa impressora, principalmente da faculdade, e mandar imprimir 100, 200 folhas lá, tá? Em 98, começa o comércio... Cristiano lembra disso, né, Cristiano? A gente não tinha o costume de ler um material digital, diferente de hoje em dia. Tá? Hoje em dia a gente vê muito material digital e a gente não faz questão de imprimir, até porque se torna caro imprimir. Naquela época, sim, também era caro, mas naquela época a gente precisava do material impresso. Tá? 98, gente, começa o comércio digital no Brasil. Tá? Aqui começam as transações online. Vamos lembrar o que eu falei na aula passada, 97 foi o primeiro ano que houve transmissão do imposto de renda pela internet, tá? Então, aqui agora começa transação eletrônicas, tá? Ainda engatinhando, poucas lojas aderem a esse possível movimento, e era algo do que se pensava do tipo assim, né, capaz, não vou botar ali, vai dar problema. Imagina, cartão de crédito. Cartão de crédito, quem lembra daquela época, tu tinha que encaixar o cartão numa gavetinha lá, numa esteira, botar um carbono em cima e passar a máquina por cima, para registrar a impressão e ainda assim assinar ela. Tá? Quem é das antigas vai lembrar do que eu estou falando. Tá? Então, colocar um cartão de crédito na internet, fora de cogitação. Tá? Quando muito era imprimir um boleto e mesmo assim era complicado. Tá? Em 99, surge essa criatura aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aí, quem é das antigas vai lembrar desse logotipo aqui. Tá? Arremate.com era um site de leilão online, tá? Na qual tinha que ser dado lances. Não, na época não era ML ainda, Cristiano. Na época era arremate.com, tá? O Mercado Livre comprou o arremate.com em 2005. E a partir de 2005, o arremate.com passa a se tornar Mercado Livre, tá? O Mercado Livre manteve o estilo de leilão online, tá? Até início de 2010, por ali. Mudou muito, né? Hoje é uma arrecadação de dinheiro violenta. E eram produtos muito baratos que se tinha ali. Hoje, não. Hoje tu tem o preço do Mercado Livre é o mesmo preço de varejo, porque as lojas estão colocando no Mercado Livre, né? E não tem mais a possibilidade de leilão no Mercado Livre, coisa que tinha até uns 10 anos atrás. Obviamente, Cláudio, golpistas de monte, tá? Mas, na época do arremate, pessoal, o arremate era como se fosse o LX nosso, só que ele tinha o fato de ser um leilão. Ganha quem desse o maior lance, tá? Então, tu taca lá um preço lá de leilão, começa a dar valor,
até chegar no que tu quer, e daí tu vai lá, tu fecha o negócio com o teu comprador. Depositava na conta dele, tá? Quem é dessa época vai lembrar, a gente não tinha boleto, cartão de crédito, Mercado Pago, nem se pensava nisso. Não, tu depositava o dinheiro direto na conta do vendedor. Tá? Não, Thiago, não. Já vi de gente que não tem esse problema de vir com tijolo no lugar do PS4. Pelo contrário, vem o PS4 desse tamanho de papelzinho ali. Mas vem o PS4. Tá? Só cai quem quer nesses golpes. Não é tão assim, Felipe. Não é tão difícil de cair num golpe desse. Tá? Quem já está acostumado, tem olho bem clínico para ver, sabe qual é que é do vendedor, se ele é sério ou não. Tá? Sabe como ver se é sério ou não. Quem não tem o olho tão clínico, cai mesmo. Tá? Então, o arremate foi uma das primeiras negociações online que chamou muita gente para o negócio digital. Tá? E daí aqui, ó, só um pouquinho, deixa eu mexer meus slides. Opa. Aqui. A partir de 2002, tá? A partir de 2002, começa uma nova era na internet, tá? A era de mobilidade. Quem lembra do 6820, tá? Era show de bola. Eu tinha um desses, tá? Era um dos telefones fabulosos. Tu abria, tu tinha um teclado QWERTY ali assim, para quem não sabe aqui, deixa eu pegar o ponteirinho aqui, meu aqui. Só um pouquinho, cadê o meu ponteiro? Opa. Aqui. Tá, então assim, o telefone fechadinho era desse jeito. Daí essa parte da frente abria e transformava num teclado QWERTY ali assim, tá? Então, literalmente, tu tinha um teclado igual ao de um computador. Dava de navegar um monte. Não, gente, calma. A navegação dele era extremamente precária. Existiam pouquíssimos sites que conseguiam ser abertos nesse tipo de celular, tá? A navegação não era por 1G, não, era por WAP. Quem lembra dessa época, tá? Era por WAP. Era uma internet muito, muito, muito precária. Era só para fazer balaca. O pior é que não, Paulo, dava de navegar, só que eram poucos sites para isso, tá? Depois do Nokia 6820, veio esse outro cara aqui, ó, chamado o Nokia E71. Aqui a gente tem um padrão de tela maior, por não dizer gigante para a época, tá? Era uma tela realmente considerada gigante, de 3 polegadas. Era muito grande, tá? Tinha navegação. Aqui eu conseguia abrir navegadores, tá? E-mail. E aqui começou o grande vilão da época, que o pessoal dizia assim, ó, tá louco? Se eu já me estresso no trabalho, tendo que ficar olhando meu e-mail constantemente, ter que receber e-mail num dispositivo desse daqui e ter que responder a qualquer hora, não, fora de cogitação. As empresas amaram a ideia. As empresas amaram a ideia porque o meu usuário, o meu funcionário, vai ter que responder o e-mail a hora que chegar. E isso era assim, ó. Independente se era
7 da noite, 8 da noite, 9 da noite. Gente, dificilmente alguém recebia e-mail depois das 9 da noite, tá? Malditos patrões. Mas ainda assim, não era aquilo tudo esse celular, tá? A coisa muda muito de figura quando esse cara aqui, ó, é lançado. O chamado BlackBerry. Não pager, ô, Cláudio, tá? Pager era alguém que queria te ligar e te deixava um recadinho ali, tá? Não era pager. Era o BlackBerry, gente. BlackBerry, esse cara, sim, a internet funcionava nele, tá? Funcionava com um padrão 3G, aí a coisa pegou, tá? Daqui a pouco eu vou explicar a diferença do 2G, 3G, 4G, etc. Daqui a pouco eu vou explicar. Aí a coisa pegou. E-mail, cada e-mail que chegava, ficava piscando uma luzinha em cima dele para dizer assim, ó, chegou e-mail. Então, tu tinha que responder aquilo ali. Tinha um comunicador de mensagens instantâneas próprio do BlackBerry e empresarial. E um teclado QWERTY, né? Básico aqui assim. Então, era um telefone que vinha acompanhado de um terno e gravata. Normalmente, ô Luiz, normalmente, tá? Caríssimo, sim. Obviamente eu trabalhei com isso porque na época eu trabalhava na TIM Celular, então eu ganhei um BlackBerry para mim, tá? Eu ganhei, na verdade, os 3 aqui, ó. Esses 3 aqui eu utilizei, tá? Então, até aqui, pessoal, a internet ainda está rodando ali no celular, está crescendo. Eu ouvi de muita gente assim, ó, para quê? Para que ter internet no celular? Qual a moral? As pessoas quase não usam internet no computador, quer pôr no celular. Isso aí não vai dar certo, não vai vingar. Para quê? Pergunta que eu faço para vocês e quero que me respondam sério. Vocês compram um telefone desses aqui para não ter internet hoje em dia? Tá? Então, hoje em dia, vocês compram já o telefone pensando no uso de internet dele. Não no telefone se ele liga ou não. O ligar é completamente terciário, não é nem secundário, né? O principal de um telefone hoje em dia é usar a internet. Uma coisa que eu já falei em sala de aula para quem teve aula comigo presencial, tá? Acho que a Carla estava nesses dias. Eu disse, pessoal, sempre que alguém perguntar assim, ó, para que isso? Aposta nessa ideia. Sempre que alguém perguntar, para que vamos colocar isso? Ninguém vai querer. Aposta nessa ideia. Lembra disso, né, Carla? Aposta, porque é uma nova tendência que está vindo, tá? E isso aí acontece com tudo que é tecnologia. Sempre vai ter um monte de gente perguntando assim, ó, para quê? Para quê? Porque o pessoal vai querer, é simples, tá? Bom, esse tipo de telefone aqui, ó, que vocês veem aqui, ele foi top até agora fez aniversário há pouco tempo, tá? Até dia 29 de junho de 2007, tá? Certamente alguns de vocês já estão pesquisando a data para me responder o que é, tá? Até dia 29 de junho de 2007. O que aconteceu nessa data, professor? Vamos lá. Um tal de um maluco, tá? Cabelo meio bem curtinho assim, gola alta assim, ó, tipo a minha, tá? Uma barba por fazer assim, chamado Steve Jobs, tá?
chegou na frente de uma plateia e disse, olha, eu estou lançando hoje 3 produtos revolucionários. Todo mundo ficou, 3 produtos revolucionários, 3 produtos revolucionários. Eu estou lançando um telefone, eu estou lançando um navegador de internet e estou lançando um dispositivo de música. Essa foi a apresentação dele. Como assim? Todo mundo ficou esperando para ver os dispositivos que ele estava lançando e ele ficou um tempão falando sobre esses 3 dispositivos. Até que no final ele chegou e disse assim, olha, gente, vocês realmente estão pensando que é 3 dispositivos? Eu não tenho o link da apresentação, mas se eu tiver, eu pego ela no YouTube e coloco lá no Saga para vocês, tá? Se vocês realmente estão pensando que é 3 dispositivos, eu vou dizer para vocês que estão enganados. É um só, e eu estou falando do iPhone. Esse daqui é o primeiro iPhone. Gente, diga-se de passagem, era lindo. Lindo, 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 lindo. Tive também esse daqui, tá? Um telefone que veio para revolucionar, porque se a gente comparar, olha só, o iPhone, tá? Com o que era antigamente. O que era até o antigamente era até 28 de junho, tá? 28 de junho de 2007, isso aqui era top. Dia 29 de junho de 2007, isso passou a ser top e isso passou a ser muito antigo. Por quê? Um telefone totalmente touchscreen, tá? Com uma tecla, uma única tecla só, que é a característica mantida até hoje no iPhone, né? Só uma tecla aqui, tá? Então, esse era o aparelho revolucionário que Steve Jobs traz com ele, e junto, logicamente, não eram 3 dispositivos que ele estava colocando, né? Ele estava colocando câmera, colocando despertador, um caderno de notas, calendário, o YouTube. Gente, YouTube, olha como é que era o ícone do YouTube na época. Era uma TV, tá? Uma televisãozinha estilo retrô, tá? Não era essa televisãozinha que a gente conhece hoje, vermelho e branco, tá? Não era isso, tá? Era isso desse outro jeito aqui assim. Porque, se vocês lembrarem da aula passada, o YouTube não fazia muito tempo que estava no ar, tá? O YouTube não fazia muito tempo que estava no ar. Estava há pouco tempo, tá? Então, calculadora, eu conseguia trazer uma série de coisas dentro desse telefone aqui assim, tá? E, lógico, o navegador Safari, um dos tops aí do mercado. Safari, o iPod e o telefone, tá? Isso aqui era padrão ter aqui embaixo, tá? Telefone, e-mail, o Safari, o navegador e o iPod. Cristiano, tu odeia o quê? O iPhone? O iPhone. Por quê? Não me acerto. Essa única tecla e volta e vai, não tem jeito. Já tentei, não dá. Fico com o Smart, que é melhor. Acontece, tá? Então, pessoal, isso aqui passou a ser a nova tecnologia, passou a ser a tecnologia ditada a partir de 2007, do dia 29 de junho de 2007, tá? Obviamente, junto com logo em seguida do iPhone, a Nokia lançou um aparelho deles, nem me lembro qual é que era o nome, com o sistema Symbian. Isso aqui era uma porcaria. Depois a Nokia pegou e botou o Windows Mobile, o Windows Phone nos aparelhos, que também ficou uma porcaria, e daí não se ergueu nunca mais, tá? A Motorola veio com alguns aparelhos, mas também logo em seguida caiu, até que veio com o Moto G, primeira geração, e aí começa a subir de novo, tá?
Para quem não sabe, a Motorola era muito forte. Quem lembra dos StarTech da Motorola, era fabuloso, tá? E tão forte quanto os Nokia 3110, né? Aquilo lá era inquebrável, os StarTech era inquebrável. Só perdia nas baterias, né? Nas baterias ele perdia para Nokia, né? Na bateria, sim, mas ainda assim era tão bom quanto, né? Então, isso aqui é o que vinha sendo ditado daqui para diante, tá? Notem que assim, ó, aqui é 2007, aqui a gente já está falando de tecnologia 3G, tá, pessoal? Isso é importante. Bom, a partir daqui, eu estou falando para vocês de 1G, 2G, 3G, o que vem a ser essas coisas todas aí, tá? Tá perfeito no horário. Então tá. Pessoal, aqui, ó, 1G, ou seja, telefones de primeira geração, tá? Basicamente, serviços de voz, tá? E o sistema era totalmente analógico. Alguns telefones nem visor não tinham, tá? Sim, eu vi esse telefone, esse tipo de telefone. Como é que eu discava? Simplesmente eu apertava o botão de ligar dele, via se tinha sinal e discava um número. Era que nem um telefone fixo, tá? Segunda geração, o 2G. Ele foi desenvolvido, foi desenhado para ser um telefone de voz, mas foi aumentada a capacidade dele e foi o primeiro telefone digital com padrão GSM e CDMA, tá? O que era o GSM e CDMA? O famoso chip de celular, tá? O cartãozinho SIM, tá? Não era TDMA? Não, TDMA era a tecnologia da Vivo, tá? Ah, verdade, Da verdade, Vivo, verdade, mas verdade. tu fixava o número no aparelho. Sim, ficava gravado, não podia trocar ali, né? Exatamente. É verdade, Depois a correto. Vivo trocou a tecnologia TDMA para Porque CDMA. ela começou a perder na parte das linhas, né? A pessoa começou a trocar e aí elas abriram mão disso para poder não A perder os primeira clientes. empresa a entrar com tecnologia de cartão SIM aqui no Brasil foi a Claro, tá, pessoal? A Claro foi a primeira empresa, logo em seguida acompanhado da TIM Celular, tá? Eram as primeiras empresas a trazer esse tipo de tecnologia. Então, a Claro e a TIM, elas vinham com a tecnologia GSM. A, a Vivo, tá? E a Brasil Telecom, elas entraram com a tecnologia CDMA, tá? Como é que é, Cláudia? Batíamos na tela dele com uma chave para mostrar para o cliente que a tela era resistente. Mais ou menos por aí. Até porque não tinha como quebrar aquela tela, né? Era um plástico aquilo, não era vidro. Ainda não chegava nesse ponto. Posteriormente veio o telefone, o sistema 3G, tá? Desenvolvido para voz com dados, tá? De multimídia, texto e internet, tá? Primeiro telefone de banda larga mobile, tá? Primeiro telefone móvel de banda larga. Aqui sim a internet, uma internet um pouco melhorzinha, tá? Um pouco melhorzinha? Não, gente. Aí é que tá. O 3G, para a época, ele superava em muito a tecnologia de conexão por telefone que a gente tinha nas residências, tá? Então, eu era um que eu dizia, vai chegar o ponto que o 3G, nós vamos estar conectando pelo celular, porque vai ser muito mais rápido do que uma internet em casa. E realmente era muito bom, tá? Obviamente, a internet nossa da casa, nossa, foi evoluindo, tá? Foi desenvolvendo, foi pegando corpo, ultrapassou em muito o 3G, tá? E aí veio o desenvolvimento do 4G, tá? Que foi desenvolvido primariamente para dados, tá? O IP era baseado em protocolos LTE,
tá? E era um telefone totalmente banda larga. Hoje em dia, quem tem telefone que é 4G, não 4,5G, 4G, tá? A principal função do telefone não é voz. A principal função do telefone é dados. Exatamente, Cristiano. A principal função é transmissão de dados, tá? Bom, 4G já está maravilhoso, muito bom, show de bola, isso aqui é o máximo, só que ainda é uma banda larga muito boa para um telefone, mas baixa para ser comparado a uma internet residencial, tá? Aí surge os 4,5G, tá? Daqui a pouco a gente vai ver a diferença entre eles. Surge o 4,5G, tá? Muito mais rápido, muito mais veloz. E agora já existe o 5G. Ah, mas o 5G não tem aqui no Brasil. Sim, gente, eu sei que não tem aqui no Brasil. 5G é uma tecnologia que ainda está sendo testada e aplicada na Europa e no Japão. Ah, e nos Estados Unidos, né? Não está sendo aplicada nos Estados Unidos ainda. Estados Unidos estão com tecnologia 4,5G, tá? O 5G está sendo testado na Europa e Japão, só, tá? Por quê? Porque são países pequenos, não são países tão grandes para testarem, tá? China não está testando ainda o 5G, tá? Não até onde eu sei, ô Luiz, tá? De onde vem o mito do câncer? João, esse mito do câncer não vem do 5G, não. O mito do câncer vem a partir do telefone celular, tá? A partir do momento que existe um telefone celular, se diz que tu colocar o aparelho no ouvido, ele te dá câncer no cérebro. E que o teu cérebro vai derreter. É um fato. É um fato que não se concretizou até hoje e daí vai passando de geração em geração. Como já se viu que não é o aparelho que derrete o cérebro, a gente vai ter que pôr essa culpa, essa coisa do câncer em outro problema, né? Então, nós vamos colocar na tecnologia de internet. Dizer que está dando certo, sim, Alexander. Sim, o 5G está sendo muito bem aplicado, muito bem aceito, tá? Ele vem com bem menos interferências externas e ele também aplica menos interferências para outros equipamentos, tá? Isso de câncer é coisa de vó, não de vó. Eu vou dizer que isso aí de câncer é coisa de bisavó, bisavô, tataravô, tá? Como que eles evoluem isso? Marco, isso aí se chama engenharia de tráfego de dados, tá? Existe esta engenharia, é muito estudo, tem que conhecer redes extremamente a fundo, tá? Ganham bem? Olha, eu acho que ganham aí em torno de uns 15, 20 mil mês, não ano, tá? Acho que ganham bem, em euro, tá? Por aí. Obviamente, um engenheiro de tráfegos de dados, ele não fica só no engenheiro de tráfego de dados, ele parte para um pós-doutorado também, tá? Seguindo aqui, pessoal, então aqui eu tenho um comparativo das velocidades, tá? 1G, que era um telefone basicamente de voz, tá? Ele trafegava a 2,4 kilobits por segundo. Bits, tá? Bits, não bytes. Isso aqui é importante. Já falo, tá, João? Já falo isso aí, tá? 2G,
olha o salto que dá do 1G para o 2G, tá? O 2G ele passa a trafegar a 64 kilobits por segundo, muito mais do que um modem, um fax modem que tinha nos computadores da época. 4,5G funciona aqui no Brasil? Sim. Funciona, Cláudio. Funciona sim, tá? 3G. Gente, olha o salto de novo que está acontecendo aqui. 3G salta de 64K para 2.000 kilobits por segundo, tá? Não se enganem. Isso aqui é bits, gente. Querem saber essa velocidade em bytes? Dividam esse número por 8. Tá? Querem saber a velocidade da casa de vocês em bytes? Dividam por 8. Tá? Mesma coisa que falaram que quase 2 megabits. Quase, não 2, tá, Alexander? Quase. Luiz, por que dividir por 8? Quantos bits tem um byte, Luiz? Boa, João, obrigado. Tá? Então, aqui a gente está falando em bits. Então, o 3G tinha uma velocidade de 2.000 kilobits por segundo. Tá? Dividindo por 8, aí assim, um pouco mais de... deixa eu ver... 2.000 por 8, se fosse 2.500, daria 300 kilobytes, mais ou menos. Tá? Um pouco menos de 300 kilobytes. Tá? 4G. 4G, opa, aqui a gente está falando uma coisa mais acertada. Tá? Obrigado por quem fez o cálculo para mim. Tá? 4G, aqui a gente já tem um acerto melhor. 15 megabits por segundo, tá? Pessoal, é bastante velocidade. Considerando que tem muitas casas ainda que não tem 1 mega, que não tem 10 megas, o 4G está acima dessa taxa, tá? Vamos lembrar que isso aqui é velocidade máxima, tá? 4,5G. Olha de novo o salto. Salta de 15 megabits por segundo para 200 megabits por segundo. Tá? Lembro, é velocidade máxima. Depende da rede que vocês estão pegando. Tá? João, vou deixar assim o comentário. Depois, 5G. Gente, olha a velocidade do 5G. A gente tem velocidade de gigabit por segundo, tá? Nós não temos essa velocidade nem em cabeamento de fibra direito, tá? E 5G vai ser de 1 gigabit por segundo. Então, no momento que entrar o 5G aqui, vai ser mais barato tu ter uma internet 5G compartilhada com a tua casa inteira do que tu pagar uma internet física para tua casa, tá? Então, era isso, tá? E, por último, o meu último slidezinho aqui, assim, 6, 7 e 8G são realidades? Não. Não. Obviamente, como o 5G já está em fase de testes, fase de implementação, tá? Sim, o 6G já está sendo, sim, estudado. Previsão do 6G, 2030, tá? 7G, se fala... Gente, se o 6G recém está sendo estudado, está sendo falado de 7 ou 8G? Claro que não, né? Então, se vocês ouvirem, porque vai ter o 7G, porque vai ter o 8G, não, é fake, não vai ter isso daí ainda tão cedo, tá? Eu talvez
com uns 80 anos, vejam 7G, um 8G, tá? Até lá, eu vou ver o 6G, com certeza. Certo? O que o pessoal está colocando aqui? Em live, semana passada, o presidente da Anatel informou que para o uso do 5G serão necessários outros aparelhos. Exato, Cláudio. O que acontece? Pessoal, olha só, quando surgiu o 3G, tá? Tu tinha que comprar um aparelho novo porque aqueles antigos não funcionavam. Veio o 4G. 4G, uma tecnologia totalmente nova. Os aparelhos que tinham 3G não funcionavam para o 4, tá? Os que são 4, eles não funcionam para o 4,5. Vocês têm que trocar aparelho. E a mesma coisa vai acontecer para o 5G, tá? Tem que trocar aparelho, é fato, tá? Alex Nunes, só se não for a fibra, aqui é de boas. Beleza? Os modems 5G que tem em casa, tem algo a ver? Não, Lucas, não tem nada a ver. Tá? Não temos tecnologia 5G nas nossas casas, nem modem não recebe tecnologia 5G, tá? É só um nome que está ali. O que é que vocês estão falando de MP3, MP4? Perdi a conversa de vocês. Sim, João, isso aí, tá? 5G que está dizendo no modem quer dizer 5 GHz, tá? Aí é frequência de transmissão de dados e não a tecnologia 5G. Muita gente está se enganando por causa disso, com certeza, tá? Que mais? É para a conexão mais longa, né? Não seria 13,5? A questão de conexão mais longa, João, aí depende da tecnologia de Wi-Fi que está sendo utilizada, tá? Cláudio, 13,5 GHz? Não. Ou é 2,4 ou é 5 GHz. Tá? Ou é 2,4 ou é 5 GHz. Tá bom? Pessoal, deixa eu encerrar a apresentação aqui, ficar só com o meu rostinho bonito aqui para vocês. Agora sim. Beleza. Show. E aí, curtiram a linha de hoje? $5 GHz tem menos alcance? Não, Wagner, não é verídico e a questão de gigahertz estar relacionada ao alcance, tá? Não é verídico isso, tá? 2,4 GHz ele pode ter o mesmo alcance de um 5 GHz, tá? Exato, Cláudio. Tá? O fato de ser 5 GHz, a gente está afinando a banda de uso da frequência somente para aquele equipamento. Um monte de outros equipamentos utilizam 2,4 GHz, o que causaria interferência e uma perda de qualidade da internet. Aí sim. Tá? El Dudu, sua aula é show, parabéns. Show de bola. Tá, El Dudu é Vânia, isso? Só para mim me colocar na situação certa. El Dudu é Vânia, isso? Beleza, Vânia, brigadão. Tá, pessoal? Então, muito obrigado pela presença, espero que tenham gostado, tá? João, respondendo a tua pergunta, até quando que vai ficar abertos os exercícios? Tá? Até semana que vem, até sexta-feira, às 18 horas da semana que vem, tá? Então, tem bastante tempo para fazer os exercícios aí assim. Tá bom?
Valeu, gente. Brigadão. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Só para confirmar aqui, quem é que viu aí a quantidade máxima de pessoas que estavam na sala? Priscila, tu vê lá no Saga, Priscila. Tá lá no Saga. Se tu não tá tendo acesso à minha disciplina no Saga, coloca hashtag problemas no Saga, tudo em maiúsculo, e diz qual o problema que tu tá tendo, tá? Mas se tu tá conseguindo enxergar a minha disciplina lá no Saga, entra na minha disciplina, tu vai ver lá, primeira semana, aula 1, entra lá, primeira semana, aula 2, entra lá, e assim por diante. Tá bom? Então, 43 alunos. Gente, muito obrigado, então, pela presença de todo mundo. Valeu, show de bola. Vocês são show. Bate-papo, show legal. Muito, gostei muito. Abraço, até amanhã.